Henry Cavill pode ser o novo Kratos na série de God of War. Ao que parece, a Warner Bros. Está à procura tanto de atores masculinos como femininos para interpretar Voldemort na série de Harry Potter. E também temos novidades para a próxima edição da Comic Con Portugal. Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Cromo e bem-vindos também a mais uma edição do Noticiário Tretas Podcast. Este é o espaço do canal onde abordamos os principais destaques do mundo geek que estão a ocorrer neste momento, onde te dou as principais novidades que estão a acontecer e também de forma mais descontraída falamos sobre elas, teorizando ou até mesmo opinando o que é que estas poderão significar para o futuro dos universos que gostamos. Mas antes de mais, se estiveres a assistir no YouTube, portanto vai arrebentando aí com esse botãozinho do like, não é? Que é para ver se isto chega a mais gente. Mas se também estiveres ouvindo no Spotify, não te esqueças de deixar aquele ratingzinho de 5 estrelas, que é para ajudar mais o feedback sobre o podcast. Por isso temos mais uma edição carregada, roda aí genérico e vamos ao que interessa. Hello there. Hey, buddy. Eyes up here. That's some strong stuff. Wow. So it begins. Ora, assim para abrir, os James Gunn descartam-nos uma das principais teorias que tínhamos para os últimos 2 episódios de Peacemaker, em que nós todos teorizávamos que poderíamos ter aqui um cameo do Superman na série. Muito por causa da foto em que o David Kosuet partilhou com o John Cena, estando ele vestido como Superman e John Cena com as roupas que vimos da Terra, que agora conhecemos como a Terra X, deste universo paralelo que está a ser abordado durante a segunda temporada de Peacemaker. Pois bem, o James Gunn disse que o Superman não vai aparecer de todo nesta segunda temporada e até disse que em tom de brincadeira que o David Kosuet, que é o ator de Superman, está, digamos, algo chateado por não aparecer na série. E aparecer sim o Nicholas Hoult como Lex Luthor, como vimos no último episódio. E eu sei que poderão vir dizer que já é spoiler, mas a própria HBO revelou tudo logo no dia a seguir. Uma pessoa, se não vir naquilo às 2 da manhã, levas com spoilers mesmo sem querer, porque abres o Instagram ou a rede social que seja e já tens carradas de spoilers do que aconteceu há umas horas atrás. Ou seja, eles só ligam apenas ao horário dos Estados Unidos e acabou-se. É claro que podemos ficar atrás com estas palavras de James Gunn sobre a presença de Superman na série do Peacemaker. Contudo, devo frisar que o James Gunn geralmente não costuma aldrabar muito nestas coisas. O que ele pode estar a tentar fazer é esconder nas palavras que disse alguma surpresa ou algum cameo que tenhamos para os próximos 2 episódios. Sendo que estão a gerar um hype gigante porque estes episódios finais vão preparar e vamos dar-nos a conhecer o que é que podemos esperar deste universo da DC. Ou seja, vai preparar muito terreno. Mas sendo que ele disse que o Superman não aparece na série, ele, ou seja, pode estar a referir ao Superman que nós vimos no filme. Mas ele não falou sobre uma variante, por exemplo, deste universo alternativo onde está o Peacemaker, com uma versão, ou seja, pode aparecer uma versão do Superman nazi, que é conhecido como nas cómics como Overman. Que, fato interessante, se não conheces essa versão de Superman, esta versão desta variante da Terra X foi, ou seja, o Superman foi criado pelo próprio Hitler, portanto já podes imaginar que caso ele aparecesse aqui, qual era a versão que poderíamos ter do Peacemaker a lutar contra um Superman, ou melhor, um Overman, que é o nome dele, completamente psicopata. Coisa que eu adoro no James Gunn, esta versão deste plot twist que tivemos e que foi super bem elaborado no último episódio, de revelar a Terra X, ou seja, já tínhamos algumas teorias que provavelmente ele ia aparecer, não é? Que era essa a versão das cómics que íamos ter neste universo. Ainda para mais, na própria intro que o pessoal começou a ver depois ao longo dos episódios, que a própria dança fazia o símbolo da sucástica, não é? Que é o nome do símbolo, basicamente, dos nazis. Ou seja, o que eu gosto no James Gunn é, num período em que estamos tão sensíveis, não é? Pelo mundo fora, ele ter basicamente os tomates de fazer uma coisa destas no próprio episódio. O que tornou literalmente a história épica e provavelmente, eu diria mesmo que esta é uma das minhas séries favoritas de sempre, digas. Em termos de banda desenhada, diria que o Peacemaker está mesmo no top 3 de todas as séries já feitas. Sendo que lá está, coloco The Penguin em primeiro e Daredevil, a parte da Netflix, principalmente a primeira e a segunda temporada, em segundo lugar. Peacemaker vem claramente perto e em terceiro. Há muito mais bom conteúdo sobre séries, mas ou seja, nada nos leva semana a semana a tanto a teorizar. Parece quase como era a época de Game of Thrones, estávamos à espera que é que ia acontecer no próximo episódio, tínhamos que esperar mais uma semana. Por isso é que eu gosto de ver episódios basicamente semana a semana, porque é mais fixe para nós termos teorias e dissecar um pouco e aproveitar ainda mais e repetir o episódio, do que ver tudo de uma vez só. Ou seja, nem sequer alguns momentos nos batem tanto como ver de semana a semana. Fica a magic, pelo menos para mim, fica a magicar durante a semana toda sobre o que, se a série for boa, claro, sobre o que aconteceu nesses episódios. Portanto, torna-se tudo muito mais interessante. Também para o futuro da DC em si, temos algumas novidades sobre outra das personagens que foi introduzida em Superman, e falo claro da própria Engineer, ou Engenheiro em português. Porque o James Gunn deu basicamente a entender também que a Engineer pode aparecer no próximo filme do Man of Tomorrow. Este filme do Man of Tomorrow é basicamente uma sequela não oficial do filme de Superman, ou seja, porque ele já disse que não é um Superman 2, é o próprio título do filme, Man of Tomorrow, em que eu acho que, como já falei aqui, refere-se mais até ao Lex Luthor do que ao próprio Superman, apesar deste ser um dos rótulos do Superman nas cómics. Mas se, de facto, como ele disse, se a presença dela se confirmar no próximo filme e tivemos a Engineer também no Man of Tomorrow,
acredito que será aqui a verdadeira virada dela, ou seja, e vemos ela passar de vilã, subjugada pelo Lex Luthor, e ficar anti-heroína que depois fará a ligação ao filme The Authority, que neste momento ainda está em banho-maria. Antes, quando foi anunciado a DC, esse é um dos filmes com maior destaque para sair neste plano inicial dos primeiros 10 anos da DC, contudo, até o momento ainda não temos um guião que o James Gunn acha que é bom o suficiente para nós vermos no cinema, o que sublinho para baixo. Se não for bom, mais vale não o fazer. E dessa maneira, se a Engineer tiver então em Man of Tomorrow e fizer aqui, utilizando um termo de wrestling, um face turn, ou seja, poderá ser ela a primeira ligação e o ponto de destaque depois no filme do Authority. Saltando agora do universo da DC para um universo muito mais longínquo. O Ewan McGregor continua a bater o pé e diz que quer uma segunda temporada do Obi-Wan Kenobi. Durante uma entrevista que aconteceu durante esta semana, o icónico Obi-Wan Kenobi pediu basicamente, quase que implorou à Disney para que lhe dessem trabalho. É que nas palavras dele, ele diz que precisamos de uma segunda temporada e, pelo amor de Deus, do que é que estamos à espera? E eu, sinceramente, concordo, porque apesar do Obi-Wan Kenobi da série não ter sido assim nada demais, ou seja, estragaram completamente até certos arcos, muito por causa de quererem focar demasiado na parte daquelas aventuras todas da Leia, em que, fazendo aqui um parêntese, caso ainda ninguém tenha visto, há online uma edição, ou seja, com que os fãs fizeram, não é? Em que pegam literalmente no que temos da série do Obi-Wan, cortam todas as partes desinteressantes da mesma e tornam num filme. Inicialmente nós tínhamos plano de sair um filme do Obi-Wan para o cinema, contudo a Disney, com o lançamento da Disney Plus, mudou completamente esses planos e quis então fazer uma série limitada. O que em si acabou, acho eu, por dar um tiro nos pés, ou seja, não só teve uma perda de audiência forte durante a série e tinhas dois pesos pesados na mesma, ou seja, Obi-Wan Kenobi e Darth Vader, mas para além disso, fizeram em questão de incorporar uma parte na história só para, o que eu acho mesmo é para encher chouriço, não é? Em que eles focaram mais naquele todo enredo da Leia e depois na Third Sister e tudo mais, desnecessariamente. Enquanto a história que apresentam só com o Obi-Wan e o próprio Darth Vader é literalmente uma das coisinhas melhores que Star Wars tem. Principalmente a última luta entre eles. Em que eu digo que quem for verdadeiro fã de Star Wars não há maneira de não se conseguir emocionar ao ver quando o Darth Vader fica com o capacete partido. Tipo, aquele momento é simplesmente épico. Contudo, aqui esta segunda temporada claramente já não ia envolver o Darth Vader, ou seja, já contamos essa história. Tendo em conta a timeline de Star Wars, esta segunda temporada podia muito bem era focar na parte de realmente na missão do Obi-Wan estar a guardar o Luke. Há várias cómics e também livros no Legends, que já nem são canónicos neste momento, em que abordam literalmente essa parte da história em que o Obi-Wan está a tomar conta de longe, diga-se, do Luke. E são histórias literalmente épicas. Portanto, há alguns livros de Legends, que eu sou fanático por esse campo, que eu recomendo a ler, mas claramente a Disney quiser fazer alguma coisa de jeito para o Disney Plus, pode muito bem pegar nesta segunda temporada para o Obi-Wan. E até digo mais, ou seja, na vez de fazerem temporadas, eu arriscava mais a fazer até um filme para o cinema. Sabemos que vamos ter agora o filme do Mandalorian e do Grogu, que é o primeiro filme de Star Wars no grande ecrã em 7 anos, o que em termos do box office eu não sei se vai correr assim propriamente tão bem, porque é um filme oriundo de uma série que já tinha 3 temporadas e a terceira não foi nada que deixasse os fãs entusiasmados, e acho que apenas eles se focam na parte de termos um filme do Mandalorian e do Grogu, muito por causa do meme e do buzz pela internet do Baby Yoda. Ou seja, em que o merchandising fala por si que as vendas do Grogu são insanas. Contudo, em termos de história, apresentarem isso como o primeiro filme em 7 anos no grande ecrã, não sei se vai correr tudo bem. Acredito que muita gente não vai tecnicamente olhar para isto tão detalhadamente como, por exemplo, eu estou a olhar, mas temo seriamente qual é o impacto que poderá ter o Mandalorian e o Grogu para o futuro dos filmes no grande ecrã para Star Wars. Porque uma das coisas que nos temos que lembrar é que a pior fandom que existe, provavelmente online, é de Star Wars ao lado da de wrestling. Portanto, ninguém critica mais a própria histórias que são apresentadas do que o pessoal que é fã de Star Wars ou de wrestling. E mesmo que seja muito bom, há sempre picardias entre várias partes do fandom. Por isso é que, por um lado, este universo é tão rico e gera tanta interatividade entre os fãs, mas por outro consegue ser bastante tóxico, portanto. Mas se de facto eles fizerem uma segunda temporada para o Obi-Wan, eu só peço é que eles não façam uma história tão fraca como foi The Acolyte. Ou seja, em que, como o Obi-Wan, The Acolyte tinha tudo para ser uma série, diga-se, perfeita, porque o conteúdo e a parte da história onde ela foca é muito rico, mas assim como a série do Obi-Wan, há partes na série da Acolyte que não faz qualquer sentido lá estarem. Enquanto eu continuo a achar e a defender que se a série da Acolyte fosse focada no Kimir, tínhamos uma história épica durante aquela série. Não foi isso que tivemos, não é? Portanto, eu temo o que é que eles podem fazer, mas defendo que, lá está, deem trabalho ao homem, ele está a pedir trabalho, deem lá trabalho ao homem como o Obi-Wan e temos mais uma temporada. Apenas façam alguma coisa de jeito, não é? Mas algo que também nos surpreendeu esta semana foi na parte da animação da Marvel, em que tivemos, lá está, o lançamento de Marvel Zombies, mas temos novidades para uma das melhores séries que eu acho de
animação já feitas, que é X-Men 97. Porque segundo o ator que dá a voz ao Professor X, ele diz que ficou completamente admirado pela Disney ter dado luz verde, digamos assim, a esta nova temporada de X-Men 97, em que nas palavras dele ele diz que é super sombria e que muitas pessoas vão morrer. O que em si poderemos ou não classificar isto já como um spoiler gigante. É certo que nós sabemos que como acabou a série a primeira temporada dos X-Men 97, é muito certo que, lá está, muita gente vai morrer nesta segunda temporada. Porque acima de tudo temos logo uma das referências de que vai aparecer Apocalipse. Ou seja, aparecendo aqui o primeiro mutante na timeline dos X-Men, que tem poderes divinos, é certo que muita gente vai morrer aqui. Ainda só estou para ver qual é dos personagens que vamos dizer o adeus. Porque algo que eles focaram antes é que, ao contrário do que vemos no resto das histórias que é apresentadas pela Marvel, eles focam que desde a série dos anos 90 e mesmo para estas novas temporadas da X-Men 97, qualquer personagem que falecer durante os episódios desta série vão permanecer mortos. Portanto, isto não são palavras deitadas ao vento. Temos aqui algo mesmo muito importante do que é que vai acontecer nesta segunda temporada. Que, com toda a controvérsia que houve com o diretor da mesma, o Bill DeMay, que depois foi despedido devido a umas controvérsias quaisquer que agora está-me a falhar a memória, nos bastidores da Marvel, ou seja, a segunda temporada ainda é escrita por ele e a primeira está simplesmente perfeita. Portanto, esta série está confirmada pelo menos para 3 temporadas. Na terceira vamos ver provavelmente um tom diferente do que vemos então nestas 2 primeiras temporadas de X-Men 97. E assim como o Daredevil Born Again, a Marvel Studios tinha como objetivo lançar pelo menos uma temporada por ano para esta série animada. Assim como lá está o Daredevil. Até ao momento, esse ainda é o plano, mas devido a todos os cancelamentos de subscrições que houve recentemente, por causa daquela controvérsia toda de Jimmy Kimmel e tudo mais, ou seja, eles perderam claramente super carradas de dinheiro, não é? E até, não sei até que ponto é que isso poderá afetar o que é que podemos esperar de séries da Marvel no futuro. Coisa que não precisamos nos preocupar é que com o reboot, soft reboot, digas, como foi o Kevin Feige disse no final do mês de julho, que vamos ter a seguir a Secret Wars, isto no que toca à parte dos X-Men 97 não precisamos de preocupar, porque isto é basicamente algo separado da Marvel Animation, pertence à Marvel Studios, mas não creio que eles vão incluir nada que toque nessas histórias, por exemplo, com o resto do MCU. Porque anteriormente o que sabíamos também nesse aspecto é que o próprio Kang, do Jonathan Majors, tinha uma presença nesta série, o que em si ligava a série ao resto do multiverso e do Secret Wars, e na altura do filme do Kang Dynasty, que agora é o Doomsday, só que depois do despedimento do Jonathan Majors, todos esses planos que havia para o Kang foram por água abaixo. Desse modo, acredito que se calhar eles vão manter esta parte dos X-Men separada do resto que eles estão a apresentar no multiverso do MCU. Mas saltando agora para o mundo mágico, tivemos uma novidade esta semana que deixou os fãs literalmente em fogo, ou seja, online, que foi insana, que temos um dos rumores, que devo frisar isso já desde o início, é um rumor, nada mais, pelo menos até a confirmação da própria Warner Brothers, é que um dos insiders da indústria, um dos mais conceituados, que é o Daniel Richman, que tem um rácio de acerto bastante grande no que ele partilha online, ele diz que o estúdio neste momento está a fazer audições para o personagem de Voldemort, tanto com atores masculinos e também femininos, para a série do Harry Potter, que série essa que neste momento está a gravar em Londres, e temos já alguns leaks que já partilhei até no Instagram e no Twitter, principalmente do Tretas do Cromo, em que podes, se quiser, procurar e ver, em que não é nada assim por aí além, vemos apenas o Hagrid e o próprio Harry Potter, ou seja, mas focando aqui na parte da notícia, não sei até que ponto é que a Warner Brothers não era muito bem capaz de mudar o sexo deste icónico vilão. E se de facto eles fizerem isso, acredito que vamos ter sérios problemas no que toca à aceitação da parte do fandom para com o novo reboot de Harry Potter. Em si, o que se vê, e que com toda a gente que se fala e tudo mais, que falo, devo dizer, é que ninguém queria, primeiro que tudo, este reboot do Harry Potter. Contudo, Harry Potter é uma das franquias que nos devemos lembrar mais lucrativas a nível mundial. Por isso, Hollywood faz destas coisas que é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro, a pegar nos grandes IPs e estar sempre a dar reboot atrás de reboot. Desta maneira, vamos ter uma série na HBO, o que em si a HBO continua a defender que é dos melhores canais e agora também streaming, em termos de qualidade de conteúdo. Portanto, temos Game of Thrones, qualquer coisa que é feita da DC, ou seja, temos qualidade sempre boa lá, Sopranos, não é? HBO significa quase qualidade. E é certo que nesta série do Harry Potter, eles tinham dito inicialmente que ia ser muito mais fiel aos livros do que foi até os próprios filmes, em que iríamos ter cenas que não foram apresentadas nos filmes, porque também, lá está, são filmes de 2 horas e pouco, não dá para apresentar um livro completo e há muita coisa que é cortada. Sendo que a série ia, pelo menos, ter até o momento o que sabíamos, era 7 temporadas, em que cada temporada ia focar num livro. E desse modo, era quase garantida a HBO ter subscrições garantidas para pelo menos para 7 anos. O problema no meio disto tudo é que, sendo o Voldemort aquela imagem icónica que temos
dos filmes de Harry Potter e também um dos vilões mais consagrados em qualquer universo de que falamos, o facto deles andarem aqui a brincar e a escolher, se for verdade, atenção, isto é um rumor, e escolher uma atriz para representar Voldemort vai literalmente incendiar ainda mais o fandom e provavelmente fazerem o boicote que costuma acontecer online, em que o pessoal não vai ver certas coisas. Ou seja, temos toda a controvérsia que não caiu bem na parte dos fãs em do Severus Snape ser interpretado pelo Papa Isidore, ou seja, que gerou logo uma controvérsia gigante, porque nos livros ele é descrito como um personagem branco e lá está na série vão trocar aqui a parte da adaptação racial, não é? Portanto, já esse foi o grande problema quando foi revelado o casting. Se continuarem esta versão em que temos aqui uma versão diferente do Voldemort, podemos nos preparar muito bem para mais um universo a virar tóxico. O que eu achava que Harry Potter era dos poucos universos, não havia assim um nível muito tóxico para nada, diga-se. Era muito mais seletivo nesse campo. Outros pontos que eu devo frisar é que muitos dos rumores que eles às vezes lançam cá para fora são os próprios estudos a testar terreno para ver o feedback dos fãs. Temos que olhar para isto sempre com uma perspectiva muito diferente do que ser preto e branco, ou seja, é tudo, no mundo é tudo cinzento, portanto não há absoluto, não é? Apenas os suítes é que lidam com isso, fazendo referência a Star Wars. Mas, ou seja, este rumor que explodiu online pode muito bem ser a Warner Brothers a testar terreno para ver o que é que podem fazer ou não com o casting da série. Portanto, tendo em conta esta revolta total da fandom para com esta decisão, acredito que eles ajudam-os a tomar a decisão e não vão por este campo de escolher uma atriz para interpretar Voldemort. Mas diz-me aí o que é que achas deste principal destaque, que é um dos principais destaques desta semana, que nos falava de outra coisa a nível online. Portanto, diz-me aí nos comentários o que é que achas desta decisão da Warner Brothers e se achas que não fazia diferença. Eu acho que fazia, mas pronto. Porque em si, não só o Voldemort ia ser um personagem feminino, mas ao mesmo tempo ia ser lésbico, porque devido àquele todo enredo com a mãe do Harry Potter, né? Portanto, dá para ver o nível em que vamos por aí. No que diz respeito ao filme do Spider-Man, temos novidades no casting do mesmo, em que foi confirmado, para além de tudo, acima de tudo, a presença do vilão, que até o momento ainda é só rumores, que temos a presença então do Tom Stone, e também já temos o ator oficial que lhe vai dar vida pela primeira vez em live action. Ator esse, que é o Marvin Jones. Ou seja, acho que é um casting que encaixa perfeito no que é que precisávamos de ver em live action do Tom Stone. Esta informação veio-nos da parte da Deadline, e para quem não conhece, o Tom Stone é um chefe do crime em Nova York, não é? E é descrito como um chefe do crime alpino. Ele também é super implacável nas cómics e faz muitas das vezes a vida negra ao Spider-Man. Devo lembrar que o ator já deu a voz a este mesmo personagem nos filmes de animação do Spider-Man através do multiverso, nos dois, e por isso lá está, é a escolha perfeita para interpretar o personagem em live action. O mesmo vai acontecer, por exemplo, no filme de Spider-Man Noir, em que tem o próprio Nicolas Cage, que também deu a voz nesse filme ao Spider-Man Noir. Mas contudo, assim, temos a primeira confirmação de um dos rumores que tínhamos para o filme de Spider-Man, em que mencionavam esses rumores que teríamos vários vilões presentes no filme, incluindo, lá está, o Tom Stone, que agora está confirmado, mas também tínhamos o Tarantula, o Boomerang, a Black Cat e até rumores do próprio Mr. Negative, que eu acho que está confirmado, porque eu tenho aqui um vídeo no canal onde existem vários easter eggs para a presença do Mr. Negative no Brand New Day. Caso não tenhas visto, podes espreitando no canal. Também de lembrar que nesta semana as filmagens do Spider-Man estiveram em pausa devido àquele acidente que houve com o Tom Holland, em que ele ganhou uma concussão e tiveram que parar por uns dias, que ele esteve hospitalizado. Entretanto, as notícias mais recentes que tivemos é que o Tom Holland já está, ou seja, bem de saúde, e então já volta esta semana a gravar cenas para o novo filme. O ponto interessante no meio disto tudo é que o próprio filme do Spider-Man No Way Home, Brand New Day, devo dizer, No Way Home foi o anterior, está a ser gravado no mesmo estúdio dos Avengers Doomsday. Portanto, para além de não sabermos se neste momento estão a gravar cenas de um filme ou de outro, também desse modo não temos leaks como tivemos durante as filmagens em Glasgow, em que tiramos todas aquelas imagens épicas do Spider-Man que parecia que ele era real. Avançando aqui nas notícias, temos também uma novidade que me deixou até a mim de boquiaberto, e eu sou super fanático deste universo. Ou seja, o autor do meu universo favorito, que é The Witcher, o Andrzej Sapkowski, que é um autor polaco, por quem não sabia, revelou numa entrevista esta semana que ele não criou qualquer tipo de escolas, devo dizer, no universo The Witcher. Ou seja, apenas existia uma menção à Escola do Lobo, que é a escola onde é oriunda o Geralt, e ele próprio diz que isto foi um erro que ele fez a escrever o primeiro livro, O Último Desejo, que, para quem ainda não leu, O Último Desejo não é um livro tecnicamente típico de enredo completo, são várias histórias juntas, e só no segundo livro é que começa a história deste universo do Witcher a desenvolver-se mais seriamente. O primeiro são quase contos separados em tempo e espaço para personagens como o Geralt e Yennefer e Ciri, não, que a Ciri só aparece no livro a seguir. Ou seja, mas O Último Desejo é um livro diferente e deixa-me bastante surpreendido, porque eu sabia que as escolas do gato, do Manticore, do urso, ou seja, eram invenções da própria CD Projekt Red, que é a editora que criou os jogos do Witcher. Quando
Contudo, eu não sabia de todo, ou nem sequer me ia ocorrer que esta própria criação da Escola do Lobo foi, digamos, quase um erro da parte do André Sapkowski. Ele também na mesma entrevista diz que considerou mais tarde fazer um maior desenvolvimento desta parte das escolas do Witcher, que é um ponto que me agrada bastante, mas diz que nunca mais voltou a mencionar nenhum nome da escola do Witcher. E ainda fez uma referência a Harry Potter quando disse escolas do Witcher, Gryffindor ou Slytherin, o que em si é um bom encaixa perfeito no episódio de hoje, porque já falámos de Harry Potter. Ele também disse que, lá está, quem focou a sério nessa parte das histórias das escolas foi a própria CD Projekt Red, e no seu típico humor, que é um gajo que o pessoal acha bem arrogante, mas é a maneira dele. Tipo, basta ver várias entrevistas para perceber que ele literalmente está-se a cagar para as opiniões do próprio fandom, portanto, que ele fala de maneira tipo muito, muito fria e direta, diga-se. Não sei se é algo tipo polar, portanto, poderá ser. E ele diz que era completamente desnecessário inventarem todas aquelas escolas. Mas também disse que eles multiplicaram essa ideia de forma maravilhosa. O que mais me agradou no meio desta entrevista toda foi ele mesmo dizer que provavelmente até poderá focar muito mais nessa parte das escolas e criar um próprio próximo livro no mundo do Witcher, em que ele aborda a origem das mesmas, o que eu faço já pré-reserva. Deve estar para chegar da saída de emergência agora a Encruzilhada dos Corvos, que é o novo livro neste mundo do Witcher, em que vamos ter o Geralt nos primeiros anos, ou seja, qualquer coisa que ele faça e eu escreva, vou gastar uns troquitos, né? Portanto, o homem, se escrever um livro nisso, está garantido já uma pré-reserva pelo menos. Mas ponto importante também nesta parte das escolas do Witcher é que no próximo jogo do Witcher 4, em que vai ter o foco principal na Ciri, é de lembrar que ela tem um dos medalhões da Escola do Gato, que no lore criado para CD Projekt Red, a Escola do Gato é a única escola no universo do Witcher em que há menções que treinaram, isto não acontece no jogo, mas ou seja, todas aquelas coisinhas que dá para ler, há menções em que eles treinavam também personagens femininas. E sendo que no próprio último trailer que vemos para o jogo do Witcher 4, vemos a Ciri com o próprio medalhão da Escola do Gato, ela já o tinha no The Witcher 3, apenas não teve grande destaque, ou seja, pode ser assim a explicação que ela foi para a Escola do Gato e teve a sua mutação para The Witcher, porque devo frisar, ela não tinha qualquer tipo de mutação quando treinou apenas com o Geralt ou até com a Yennefer na parte dos poderes da feiticeira. Portanto, poderá ser assim a explicação e o plot do The Witcher 4, o que me agrada bastante, diga. E já que estamos a falar de jogos, temos também uma novidade para a série do God of War. E novamente, devo frisar que é um rumor e nada de levar as coisas muito a sério, até serem confirmadas, mas foi mencionado esta semana que o Henry Cavill é um dos principais atores para interpretar o Kratos. O que desde logo, eu não sei até que ponto é que isto poderá ser algo que se tornou viral, que era tipo fancast, mas literalmente qualquer coisa que seja adaptação de jogo ou alguma franquia mais com uma fana maior, o personagem principal é quase sempre escolhido para as mãos do Henry Cavill. O que em si eu não reclamo, ou seja, eu adoro o ator, fanboy completo, portanto acredito muito bem que até poderia dar uma versão algo interessante do Kratos. Contudo, também não acho que encaixa perfeitamente no personagem em si. Esta série vai passar na Prime Video e já foi anunciada em 2022. Isto em parceria com a Sony, lá está, que é que tem os direitos. Até o momento o que sabemos é que temos o diretor, ou melhor showrunner, que é o que toma conta da série completa, Ronald Moore, que é um dos melhores showrunners possíveis no que toca a séries para a TV. Portanto, nesse campo poderemos estar perante uma história muito interessante de ver esta adaptação de God of War. Contudo, devo já frisar que não devemos levar a peito caso eles mudem as coisas durante a temporada. Porque é algo que a indústria nos ensinou nestas adaptações de jogos para o grande e pequeno ecrã, é que eles tentam fazer coisas que é para captar um público muito mais amplo. Nós gamers seremos sempre a última escolha. Ou seja, apesar da fanbase ser gigante no que toca a God of War, por alguma razão é que eles não vão focar na parte da Grécia do Kratos. Ou seja, a história só vai ser sobre o Kratos e o Atreus nesta parte nórdica. O que em si percebemos devido à história que eles apresentam, ou seja, mitologia, pai e filho, portanto, são todos enredos que apelam mais a uma fanbase maior, digamos a um espectador provavelmente comum que esteja a fazer zapping, não, que não é mudar de canal, mas ou seja, esteja à procura de conteúdo para ver na Prime e acabe por colar devido a essa história em si. O caminho não me agrada, lá está tudo, como já disse várias vezes, porque eu adorava ver a parte do Kratos na Grécia, que é a minha parte favorita. É certo que é tudo um desenvolvimento de personagem e o Kratos fica maduro e por causa disso é que temos esta aceitação de um Kratos mais soft e quem o mudou foi o próprio filho, o que é tudo uma história muito, muito fixe, só que a própria essência do Kratos como sanguinário e destruidor do Olimpo e tudo mais da Grécia não ser focada ou ter algum ponto de destaque em si na própria série, acho que é um desperdício de enredo da própria história. Porque é certo que a mitologia nórdica e a história que apresentam no God of War 2018 e no Ragnarok é muito interessante, a parte nórdica, mas tudo isso tem impacto, até as espadas do Olimpo e tudo mais, quando ele as vai buscar, tem impacto devido à história que nós temos da Grécia e da destruição do próprio Olimpo. Ou seja, cortando
parte dessa história do Kratos, corta-se metade da essência do que ele é e porquê de ser tão resmungão com o próprio Atreus e está sempre a dizer boy, né? Mas a ver, vamos o que é que vamos ter em relação a esse aspecto de história. Ponto interessante no meio disto tudo do Henry Cavill é que ele provavelmente poderá ser um dos principais, porque neste momento ele está a adaptar o universo do Warhammer para a própria Prime Video, o que em si coloca logo provavelmente com um dos melhores contactos que tenha possível com a Prime Video, sendo que é ele o próprio que está a criar este universo do Warhammer, que pessoalmente nunca joguei, nem sequer conheço o lore daquilo, mas eu sei que existe uma fanbase gigante para esse jogo. Portanto, se de facto ele, sendo um gamer, ele já tiver jogado God of War e gostar disto, provavelmente ele vai meter a cunhazita para ele interpretar o Kratos, assim como fez com The Witcher. Só espero é que desta vez não corra tão mal como correu até agora, basicamente qualquer universo em que ele põe os pés, não é? Porque eu digo, este ator, que eu acho que é tipo incrível e consegue ter azar atrás de azar em qualquer parte que ele entra. Vamos Superman, que deu para o torto, The Witcher deu para o torto, e agora vamos ver o reboot do Highlander. Também tem uma certa fanbase nesse próprio filme, não é? Porque pessoalmente eu não me encaixo muito, porque não é assim algo tão que me agrada a sério. Estou entusiasmado para ver o que é que vai sair daqui, porque lá está, tem um Henry Cavill, mas não diria que sou o fanático sequer por essa parte da história do Highlander. No que toca na Prime Video, acho que podemos ter uma certa confiança da qualidade que eles têm apresentado ultimamente, porque a própria série de adaptação de um jogo Fallout foi super incrível. Portanto, Rings of Power, eu volto a dizer, a primeira temporada foi muito fraca, diria, mas a segunda já melhorou completamente em termos de qualidade e já nos mostra mais ou menos onde é que eles encaixam a história na segunda era do Senhor dos Anéis. O que em si leva a mais entusiasmo do que é que poderá estar para vir agora na terceira temporada. Sendo que é das séries... é a mesma série mais cara de sempre a ser feita. Eu acho que, se não estou em erro, a Prime Video pagou 1 bilhão, acho eu, pelos direitos de fazer uma série televisiva. É insanos mesmo, por 5 temporadas. E depois os números têm correspondido, ou melhor, não têm correspondido, e não sei até que ponto é que a Amazon provavelmente não se terá arrependido de ter pago tanto dinheiro por isso. God of War também vai ter, pelos vistos, os rumores mencionam, um orçamento bastante pesado, que faz sentido se quiserem fazer algo fidedigno ao jogo, mas só vamos ter rumores de casting pelo que consta daqui para a frente, ou seja, para o final do ano, início do ano é que vamos saber quem será o próprio Kratos. Neste momento, o Henry Cavill, pelo visto, está em primeiro. Inclusive, até andei a brincar com a inteligência artificial e fiz aqui uma imagem do Henry Cavill como Kratos, só para ver mais ou menos como é que ia ser a versão dele. E eu que eu digo, este gajo consegue encaixar em tudo, é incrível. Mas diz-me aí, se estiveres interessado nisto, qual é a tua opinião de termos o Henry Cavill como Kratos? Pessoalmente acho que não encaixa, mas, como tudo, ele pode surpreender-nos. Para terminar aqui o noticiário de hoje, temos novidades para a próxima edição da Comic Con Portugal, em que foram anunciados os primeiros 2 convidados. E são convidados de peso no mundo das bandas desenhadas. A Comic Con Portugal anunciou que o Frank Miller, um dos lendários escritores de banda desenhada, Daredevil, Dark Knight, ou seja, das melhores histórias já feitas em termos de banda desenhada, e ele vai estar por cá, portanto vai ser interessante. Espero conseguir pelo menos dar uma palavrinha, não é? Aposto que vai custar bué, portanto temos que ver esse campo, como é que é a parte monetária. Vai estar pobre. Mas por outro lado, também temos a confirmação que Daniel Henriques vai estar também presente no evento, que é um dos parceiros, digas, do Frank Miller. Já escreveu, ou melhor, desenhou, que ele um escreve e outro desenha. Ou seja, já alguns dos enredos mais fixes que pelo menos já li nas bandas desenhadas, ele foram parceiros nessas histórias das cómics. Mas quem não sabe, o Daniel Henriques também é o nosso conterrâneo, portanto é português, é sempre bom termos um Tuga no topo do mundo, não é? Pelo que foi confirmado pela Comic Con, o Frank Miller vai dar algumas palestras ou entrevistas, não sei bem como é que chamamos aquilo do pessoal estar a falar em cima do palco. Ou seja, vai estar confirmado para isso e também para uma sessão de fotos, para uma sessão de autógrafos, devo dizer, com os fãs. De igual modo, o Daniel Henriques vai basicamente fazer o mesmo. Portanto, acredito que até no evento eles os dois estejam, portanto, lado a lado. Aliás, já não seria a primeira vez que eles participam em Comic Cons, não na nossa, mas que eles estão sentados lado a lado. Tendo em conta que já foram parceiros anteriormente, faz todo sentido estarem juntos, não é? E devo lembrar, caso ainda não saibas, que a Comic Con deste ano muda de localização e também já alterou a data, diga. Desta vez, a Comic Con deixa o Porto e Lisboa e vai para Santa Maria da Feira. Evento esse que vai decorrer de 23 a 26 de abril. Portanto, os bilhetes já estão à venda e, como sempre, há uma escalação de preço consoante mais tempo demorares a comprar o bilhete. Uma das coisas mencionadas é que a organização mudou a localização da Comic Con para termos muito mais espaço e, supostamente, muito mais conteúdo geek para vermos em Santa Maria da Feira. Portanto, a ver, vamos o que é que podemos esperar do evento, não é? É sempre interessante ir à Comic Con porque é a meca dos nerds, é o que eu digo sempre. Portanto, é que uma pessoa chega lá e está em casa. Portanto, diz-me aí se estás a pensar em ir à próxima Comic Con, poderá ser que também uma pessoa se encontre por lá, não é? Ora, mas isto foi todas as novidades que tivemos para esta edição do Noticiário Tretas. Portanto, espero que tenhas gostado e estejas mais atualizado sobre tudo o que está a acontecer neste universo geek, nos vários universos geeks, devo dizer. Se gostaste do vídeo e estiveres a ver no YouTube, não te esqueças então daquele likezinho e de subscrever o canal. Isso ajuda-me bastante a que isto continue a crescer e a
aparecer a mais gente. Mas por outro lado, se estiveres a ouvir no Spotify, faz-me um favorzinho de deixar aquela rating de 5 estrelas. Desse modo, para além de dar mais entusiasmo para continuar a trazer isto, que o meu objetivo é trazer isto diariamente, ou seja, também assim, desse modo recebo o feedback se o pessoal está a gostar ou não deste novo género de conteúdo, assim muito mais descontraído, para falarmos de todas as notícias que estão a acontecer. Obrigado por teres assistido, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Lembrar que amanhã sai, antes de ir embora já, vou lançar um vídeo para aquela imagem incrível que não falei aqui no noticiário propositadamente, para a imagem do Russo, dos bastidores do Doomsday, em que já há muita teoria online, mas ainda não vejo a falar de um ponto interessante que vou falar nesse vídeo amanhã. Toda a gente fala de Avengers vs X-Men, o que é básico, até presenças do Wolverine, mas existe um que ainda não vi ninguém tocar e que eu acho que poderá ser esse anúncio que a foto quer representar. Portanto, é claro, estou a fazer hype, que é para ver o vídeo amanhã, não é? Portanto, espero ver-te por aqui.